E eu quero transmitir a vocês a palavra do Senhor sobre vencer o medo. Essa versão está com covardia. Eu agora não lembro qual é a versão que eu estava usando, mas tudo bem, vamos começar nessa mesma. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Somente até aqui. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer conosco esta noite. E desde já, Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha vida e a vida da Tua igreja. Eu quero te pedir que essa noite não seja uma noite comum. Eu quero te pedir que este domingo marque as nossas vidas. Eu quero te pedir que as nossas vidas viva de forma diferente a partir dessa noite. Espírito Santo, me ajuda a pregar essa noite. Faça-me lembrar tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que estudei, e aquilo que o Senhor quer falar essa noite com o teu filho, com a tua filha que está no culto online ou aqui no presencial. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, nos leve em outra atmosfera. Traz uma atmosfera celeste sobre nós. Muda o nosso ambiente. Muda os nossos pensamentos. Muda as nossas emoções. Espírito Santo, traz para dentro de nós a harmonia, o poder. Traz para dentro de nós o equilíbrio. Traz para nós o teu amor, para que nós possamos avançar, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos vencer, para que nós possamos triunfar. Eu confio no Senhor essa noite, acredito na grandeza do Senhor, que todo impedimento que possa tentar, ou que poderia tentar impedir o teu filho, a tua filha de ouvir esta palavra essa noite, seja jogado por terra. Que a tua palavra chegue ao outro lado da rua, chegue no vizinho do lado, que chegue na casa de outras pessoas, e que todo espírito do medo, todo espírito de covardia, todo desânimo, toda angústia, toda solidão, toda aflição, que todo mal seja retirado nessa noite para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou ser bem breve essa noite, que hoje a gente ainda tem Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês, é um trabalho de Santa Ceia. E quando eu fiz o cartaz, eu pedi o Will para fazer, eu havia esquecido até mesmo que ia ser a ceia e não coloquei anunciando a ceia. Eu pensei em mudar, mas o Espírito tocou no meu coração para nós darmos continuidade. Eu quero pregar essa noite sobre vencendo o medo. O medo distorce o nosso pensamento. O medo nos atormenta emocionalmente. O medo faz que a gente tome decisões sem pensar. O medo, ele nos paralisa. O medo afeta a mente humana. O medo, ele age na nossa vontade e nas nossas emoções. O medo traz sensações para o nosso corpo. O medo, ele faz com que o nosso espírito, ele venha captar o que está acontecendo no mundo espiritual. Estudos mostram que a ansiedade, ela tem consequências negativas no corpo humano. Não apenas enfraquece o nosso sistema imunológico, como acelera o envelhecimento, confunde os sentidos. Em alguns casos, o medo pode ser fatal. Tem pessoas que têm medo do escuro. Tem pessoas que têm medo de inseto. Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que têm medo de andar de avião, de andar de ônibus. Tem pessoas que têm medo da chuva. Tem pessoas que têm medo de raios, medo de trovões. Tem pessoas que têm medo de trabalhar. Tem pessoas que têm medo de sair.
Tem pessoas que têm medo de caminhar, tem pessoas que têm medo do crescimento, tem pessoas que têm medo de evoluir. O medo paralisa, o medo neutraliza, o medo impede que a gente multiplique, o medo impede que a gente viva o sobrenatural. E essa noite eu quero te entregar algumas ferramentas, como vencer o medo. Viver com medo é uma escolha, não é uma consequência da vida humana. Viver com medo é uma escolha. Sentir medo ou ser medroso é uma decisão humana. Você decide sentir medo, você decide ficar com medo, você escolheu ter medo. Um dia eu estava na praia com o Arthur, e eu disse: Arthur, vem. E ele disse: não posso, porque eu estou com medo. E eu perguntei para ele: quem criou o medo? Ele disse: foi eu. Eu disse: como assim você criou o medo? Quem te disse isso? Daqui um pouco, passou um tempinho, ele começou a pular as ondas. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: eu venci o medo. O que eu quero dizer a você: o medo é uma escolha, o medo é uma decisão. Você escolheu sentir medo, você decidiu ficar com medo. O que é o medo? O medo é apenas uma crença interna. O que é o medo, pastor? O medo é o pai da incredulidade. O que é o medo? O medo te inferioriza. O medo, quando a pessoa está com medo, ela sempre se acha menor que todo mundo. Ela se acha menos importante que todo mundo. O medo faz com que você veja você mesmo de uma forma diferente de todas. Eu quero dizer algo importante para você essa noite. O Pai, Ele olha para todos da mesma forma, trata todos da mesma maneira. Se você está se sentindo inferior, não é o Pai que está te tratando assim, é você que decidiu se ver assim, viver assim. Por que o medo faz? O medo nos torna escravos. O medo escraviza as pessoas. Você vê que existem pessoas que não evoluem, que não crescem, que não vivem em outro nível, que não aparecem, que não progridem por causa do medo. O medo faz com que as pessoas não consigam estar em outro nível ou viver em outra atmosfera. A Bíblia diz que um certo homem saiu para viajar, e quando ele viajou, ele pegou dinheiro e deu 5 denários para um, 2 denários para o outro, e para o outro ele deu 1. A Bíblia diz que aquele que ele deu 5, granjeou mais 5, ou seja, ele multiplicou. Aquele que ele deu 2, multiplicou. E quem ele deu 1, a Bíblia diz que aquele homem perguntou para ele: por que você não deu para quem podia multiplicar? Ele disse: tive medo e escondi. O medo faz pessoas talentosas se esconder. O medo não permite que você desenvolva as suas habilidades. Diga para o irmão que está do seu lado: você pode. Diga para ele: você é capaz. Diga para ele: você é incrível. Diga para ele: você é extraordinário. Você só precisa vencer os seus medos. Você precisa acreditar em você mesmo. Você pode cantar, você pode produzir, você pode criar, você pode imaginar, você pode ser melhor, você pode evoluir, você pode voar. Quem diria que o ser humano podia voar? Quem diria que nós poderíamos crescer e fazer o que fazemos hoje? Somente aqueles que conseguem superar os seus medos. E eu quero nessa noite dizer a você que veio para o culto: pare de ser servo do medo. O medo não pode mais dominar você. O medo causa aborrecimento. O medo ocupa a mente. O medo bagunça a vida da gente. Quantas pessoas estão vivendo momentos muito difíceis, momentos muito cruéis? Por que estão vivendo momentos assim? Por causa do medo. O medo é a tentativa do inimigo de nos convencer a focar no que está faltando. Irmão, eu quero pregar para você essa noite, dizendo a você que você não pode mais ficar olhando para o que está faltando. Você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O medo traz desânimo, o medo traz desesperança. Pessoas abrem mão de uma vida abundante por causa do medo. A Bíblia diz que um dia
Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Olha só, irmão, a Bíblia diz que quando os 12 espias foram para lá, está no livro de Números, capítulo 13 e o 14, que eles chegaram na cidade de Canaã, eles começaram a observar, e quando observaram eram 12 pessoas, e os 12 trouxeram relatório. A Bíblia diz que Josué e Caleb trouxeram o seguinte relatório: Moisés, a cidade é top, mana leite e mel, e já é nossa, nós vamos conquistar. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: nós vamos conquistar. Diga para ele: nós vamos avançar. Diga para ele: Deus entregou a terra para nós. Diga para ele: nós vamos dominar, já está no nosso domínio. Diga para ele: ei, aqui profetiza para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você vai crescer na empresa que você está. Diga para ele que o cargo mais alto que tem lá já é seu. Te prepare, porque você vai ser promovido a hora que você nem imagina. Algumas pessoas não vão entender, mas porque você vai sair daqui superando os seus medos, você vai ocupar os melhores lugares, você vai estar nos destaques quando você superar o seu medo. Diz a Bíblia que quando chegou lá, os 10 espias trouxeram um relatório diferente. Qual foi o relatório? Não vão. Se a gente for lá, vai dar ruim para nós. Como assim? Lá tem gigantes. O que tem lá? Lá tem homens fortes, tem homens poderosos. Se a gente for para lá, a gente vai morrer. Irmãos, o povo acreditou nos 10 espias. O povo acreditou em quem? Na maioria. Diga para o irmão: nem sempre a maioria tem razão. Diga para ele: nem sempre a maioria tem razão. Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade, irmão. Acredite no que eu estou te falando essa noite. Haviam 10 medrosos, haviam 10 covardes, haviam 10 desequilibrados. Eu quero te falar essa noite que toda pessoa que tem o espírito do medo é uma pessoa que não tem equilíbrio, é uma pessoa que vive uma vida sem equilíbrio. Toda pessoa que é medrosa são pessoas escravas do passado. Toda pessoa medrosa, ela não tem controle sobre a própria vida. Toda pessoa medrosa é porque ela desenvolveu feridas na alma que não foram curadas. E toda pessoa que tem feridas na alma que não foram curadas, elas carregam uma atmosfera ruim. E eu quero te dizer essa noite: não faça parceria com pessoas medrosas. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é medroso? Pergunta para ele: você tem medo? Olha aqui, porque eu estou te dizendo isso. A Bíblia diz que Deus chamou Gideão. Gideão estava malhando trigo, e Deus falou com ele: Gideão, vem cá. E ele disse: pois não, vem comigo, homem valente, valoroso. A Bíblia diz que Gideão reuniu os homens, e quando ele reúne os homens, a Bíblia diz que Gideão falou assim: covardes e medrosos, voltem. Irmão, 23 mil homens estavam tremendo de medo, voltaram para casa. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, na casa de Deus, não se pode ter o espírito do medo. Diga para o irmão: essa noite o espírito do medo vai sair do meio de nós. Diga para ele: o espírito do medo vai sair do meio de nós. Irmão, Napoleão Hill, gosto muito de ler sobre ele. Ele diz que os medos são apenas estados mentais. O medo é como uma planta. Quanto mais você cultiva, mais ela cresce. Diga para o irmão: aquilo que você alimenta cresce. Diga para ele, diga. Irmão, o que você está alimentando? Se você está alimentando os seus medos, você vai continuar sendo medroso. Você vai ter medo das pessoas, você vai ter medo de investir, você vai ter medo de aplicar, você vai ter medo de acreditar nas pessoas. Só que as pessoas que têm medo de acreditar no outro, normalmente são pessoas que têm feridas, são pessoas que são machucadas pelo passado. Mas nessa noite eu quero dizer a você que está na hora de você mudar de vida. Sabe por quê? A vida começa aonde o medo termina. Diga para o irmão: a vida começa aonde o medo termina. Diga para ele, irmão, diga a ele: a vida começa aonde o medo termina.
Eu preciso que você me ajude a pregar essa noite. Eu só tenho umas 23 minutos. Diga para ele: a vida começa aonde o medo termina. A palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Às vezes nem existe, mas você começa a imaginar, você começa a criar fantasias sobre você. O medo, ele provoca nas pessoas muitas coisas ruins. O medo tem impedido pessoas de voarem, tem impedido pessoas de crescerem no ministério. O medo tem impedido pessoas de viver aquilo que Deus proporcionou para ela. Mas a Bíblia nos ensina a vencer o medo. Quem quer vencer o medo essa noite, irmão? Quem quer vencer os seus medos essa noite? A primeira coisa que eu quero dizer para você vencer o medo está no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20. Diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira coisa, para você vencer o medo, você precisa confiar na palavra de Deus. Diga para o irmão: confie na palavra de Deus. Para você vencer os seus medos, você precisa confiar na palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, Jesus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, Deus está contigo nos dias ensolarados. Deus está contigo nos dias nublados. Deus está contigo nas noites escuras. Deus está contigo no desemprego. Deus está contigo na perseguição. Deus está contigo na enfermidade. Deus está contigo no deserto. Deus está contigo no mar. Deus está contigo no fogo. Deus está contigo quando alguém tenta alguma coisa contra você. Que você precisa entender essa noite, para você vencer os seus medos: Deus está do teu lado. Deus não abre mão de você nem um minuto sequer. Pastor, mas estão planejando a minha morte. Fica tranquilo, nada pega Deus de surpresa. Pastor, mas estão planejando quebrar a empresa, estão fazendo coisa errada. Irmão, entenda o que eu estou te dizendo essa noite. Vença todos os seus medos. Aquele que te entregou cuida de você. Aquele que cuida de você, que está protegendo você, não permite que nada aconteça na sua vida. Ele é o teu guia, Ele é o teu protetor, Ele é o teu ajudador. Deus esta noite está dizendo para alguém: acalma o teu coração, porque eu estou contigo. Elevará Xanda na bagaia. Você parece que não está vendo nada, mas Deus está fazendo. Deus está com você. Deus está presente para nos ajudar. Isaías capítulo 41, verso 10. A primeira coisa para vencer o medo: creia na palavra de Deus. Diz assim: eu o tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu o chamei. Eu disse: você é meu servo. Olha o que Deus está dizendo para você essa noite: eu escolhi e não te rejeitei. Por isso, não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, segurarei você com a minha mão direita, a mão vitoriosa. Você veio aqui essa noite e Deus está te dizendo: não tenha medo, você está seguro nas minhas mãos. Para onde quer que você vá, Deus está contigo. Ele está segurando nas tuas mãos e nada pode acontecer com você. Pastor, como é que eu venço o medo? Primeira coisa, acredite na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Segunda coisa para vencer o medo: como é que se vence o medo? Ore. Ore, confie na proteção divina. Irmão, nós estamos sempre falando sobre isso. O melhor resultado das nossas vidas é a oração. Eu lembro que houve um tempo que eu estava muito temeroso
estava preocupado com muita coisa. E eu tenho o meu mentor, e eu liguei para ele e disse: o senhor pode me indicar um versículo da Bíblia, um livro para eu ler, porque eu estou precisando melhorar minha vida de oração, eu estou precisando melhorar minha comunicação com Deus. Aí ele me disse: lê o livro, O que Ele Fez por Mim, Pode Fazer por Você. Irmão, já indiquei esse livro para mais de 10 pessoas. Toda pessoa que lê esse livro fica diferente, porque ele é um escritor brasileiro, e ele disse que o que Deus fez por ele pode fazer por você. Você precisa ler esse livro. Qualquer dia desse eu empresto para vocês. Eu vou até colocar aqui na livraria da igreja, na biblioteca melhor da igreja, para você pegar emprestado depois para você ler. Só tem que devolver. Amém? Então a primeira coisa que você precisa fazer é confiar na palavra de Deus. A segunda coisa, você precisa orar, irmão. Eu não sei como é que é o seu nível de oração. Eu não sei o quanto que você ora. Tem pessoas que pensam que tem que orar 10 horas. Outras pessoas pensam que tem que orar 1h30. Irmão, às vezes eu oro 10 minutos. Às vezes eu oro 5 minutos e já tenho a resposta. Já tenho o resultado. Mas eu vivo constantemente em oração. É engraçado que algumas pessoas falam comigo assim: pastor, aprendi contigo. Tudo que fala comigo, eu falo: irmão, vamos orar. Um dia alguém falou assim: cara, pastor, só fala em oração. Por quê, irmão? Eu aprendi que a oração chega na frente. Antes de você tomar uma atitude, quando você ora, a oração vai na frente e prepara tudo. A oração muda tudo. A oração transforma o coração das pessoas. A oração transforma a maldição em bênção. A oração traz um milagre. A oração faz com que a chuva cesse e o sol apareça, ou faz com que o sol vá embora e a chuva chegue. Então, antes de qualquer coisa, ore. O que é a oração? A oração é o diálogo da alma. A oração é a comunicação. A oração é você bater papo com o seu melhor amigo, ou conversar com ele, contar para ele o que você está sentindo. Veja bem, a Bíblia diz que o profeta Eliseu tinha um moço chamado Geazi. E eles acordam num belo dia, acredito que numa segunda-feira. É isso, sou eu que estou dizendo, que a segunda-feira para algumas pessoas é muito difícil. Para mim é a segunda oportunidade. Acredito que ele acordou numa segunda-feira. E Geazi abriu a porta e foi ver como estava o dia, porque eu faço isso todos os dias, eu imagino que é isso. Eu abro a porta e olho para as montanhas. Eu moro próximo a elas, não sei até quanto tempo, mas eu olho sempre. Toda vez que eu olho, eu digo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todos os dias de manhã. É como se fosse um ritual isso, irmão. Não é um ritual, mas é como se fosse, já virou um hábito meu. E eu acredito que Geazi abriu a porta. E quando ele abriu a porta, a Bíblia diz que ele olhou. Toda a cidade estava cercada por um exército. A Bíblia diz que ele teve medo. Livro de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: e o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo. Diga para o irmão: não tenha medo. Diga para ele, irmão: não tenha medo. Aqui tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de não casar. Tem gente que tem medo de fazer faculdade. Tem gente que tem medo de não conseguir concluir. Tem gente que tem medo de ter filhos. Tem gente que tem medo de não ter filhos. Tem gente que tem medo de muita coisa. Mas diz para ele: não tenha medo. Tem alguém que está querendo investir num novo negócio. Diga para ele: não tenha medo. Diga para ele: pode abrir, Deus está te dando um novo CNPJ. Fala para ele, irmão, toca nele, diz assim: olha, pode abrir, Deus está contigo. Tem gente que está com medo de ir ao médico, fazer um exame e receber um diagnóstico ruim. Diga para ele: não tenha medo, Deus está contigo. Pode ir no médico, já deu tudo certo. A Bíblia diz que o profeta olhou para Geazi e disse: não tenha medo. Porquanto mais numerosos são os que estão conosco do que estão com eles. Diga para o irmão: você não está sozinho. Diga para ele: mais são os que estão conosco. Diga para ele, irmão: mais são os que estão conosco. Só que isso não mudou a mentalidade do moço. O moço queria ver. Você já viu que tem hora que a gente quer ver? Olha aqui para mim, Deus está falando para você que você pode investir naquele negócio. Aí você olha para o bolso: mas eu não tenho. Deus está falando que você pode investir, irmão. Não tenha medo. Deus está indo na frente. A Bíblia diz
que naquele exato momento o moço ainda com medo. Aí o que o profeta fez? O profeta orou. A oração dele foi: Senhor, abre os olhos dele para que ele consiga ver. Irmão, diga para o irmão que está do seu lado: o medo cega. Sabia disso? O medo deixa as pessoas cegas. O óbvio está na frente dela. O milagre está ali, mas não consegue ver por causa do medo. A Bíblia diz que ele orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele consiga ver. E o Senhor abriu os olhos dele. Quando ele olhou, irmão, a Bíblia diz que toda a montanha estava coberta de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu e do moço. Diga para o irmão: você não está sozinho, tem um exército do Deus vivo junto contigo. Ei, o teu bairro, a tua casa, a tua família está cercada por um exército, irmão Rosa. Tem um exército de anjos que guarda a tua entrada e a tua saída. O Senhor dos exércitos te diz essa noite: não tenha medo. Alabarachanaramagáia. O Senhor está te dizendo: não tenha medo, aquele negócio vai ser fechado. Essa semana surgiu uma palavra dos céus para liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida, coisas novas. Então não tenha medo. O medo é um espírito, irmão. Por isso que eu estou dizendo para vocês: não faça aliança com pessoas medrosas. Não ande com gente medrosa. Não conte os seus sonhos para medrosos. Quando você vai conversar com um medroso, você fala para ele assim: eu estou querendo investir no negócio tal. Ele diz: fulano investiu, quebrou. Ciclano viajou para lá, não deu certo. Você tem que olhar para ele e dizer assim: eu te repreendo, espírito do medo, em nome de Jesus. Você já viu que você vai conversar com alguém? Mulher faz muito isso, né? Vai passar um produto novo no cabelo e esse produto é horrível, não vai dar certo. Irmão, repreende todo o espírito do medo. Acredite naquilo que Deus está te dizendo nessa noite. Quando você ora, Deus abre a sua visão. Ei, diga para o irmão: Deus está abrindo a sua visão essa noite. Diga para ele: Deus está abrindo a sua visão essa noite. Deus está te dando uma nova visão essa noite. Os olhos só se abrem depois da oração. Diga para o irmão: ore. Você precisa orar. Tenha conexão com pessoas que venceram o medo. Ei, você sabe o que eu faço na maioria das vezes? Eu levanto bem cedo, né? E já começo o meu dia lendo um texto bíblico, lendo uma palavra bíblica. E ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. Foi aniversário da minha mãe. E a primeira coisa que eu fiz quando eu levantei pela manhã, coloca para mim Salmo 23. Quando eu levantei pela manhã, eu peguei o tablet, que hoje eu uso pouco, a Bíblia de papel, eu uso mais a do tablet. Agora eu tenho 7 Bíblias, ou 9 aqui, em versões diferentes. Coloca o verso 4, por favor. E quando eu estava lendo a palavra do Senhor, olha o que Deus fala. O salmista fala no verso 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei, prossiga, aqui ó, pois tu estás ao meu lado. Aleluia, irmão, você precisa entender isso. Quando eu li isso, diz assim: olha, pois tu estás ao meu lado. Vira para o irmão e diz assim: olha, Deus está do teu lado. Diga para ele: Deus está do nosso lado. Nós não precisamos ter mais medo. Nós temos que lutar contra o medo, porque Deus está do nosso lado. Primeira coisa para vencer o medo: creia na palavra. Segunda coisa: ore. Terceiro motivo para você vencer o medo, ou forma de vencer o medo, ou chave para vencer o medo: tenha fé. Diga para o irmão: você precisa ter fé. Diga para ele: ative sua fé. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 5, 35 e 36, que Jairo recebeu uma má notícia. E quando Jairo recebe uma má notícia, a Bíblia diz que os homens chegaram e disseram: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? A tua filha já está morta.
A Bíblia diz que Jesus olhou para Jairo. Diga para o irmão, Jesus está olhando para você. A Bíblia diz que Jairo estava andando com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta, você está andando com quem? Com quem você está andando? Jairo estava andando com Jesus, quando chegou um mensageiro para trazer uma má notícia. E disse para ele: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? Sua filha já morreu. Irmãos, você imagina um pai receber a notícia de que o filho ou a filha está morta. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jairo com aquele olhar que só ele tem e disse: Jairo, não tenha medo, continue crendo. Alguém disse que não tem mais jeito, que o negócio não vai dar certo, quebrou, que o teu emprego acabou, que os teus sonhos... Jesus está dizendo para você: não tenha medo, continue crendo. Continue crendo, irmão. É isso que vence os nossos medos. Sabe o que é vencer o medo? Algumas pessoas pensam assim: vencer o medo é ser muito corajoso. Irmão, coragem não é a ausência de medo. Coragem é não deixar que o medo domine você e você dominar o medo. O que é coragem? Coragem é você ter o domínio próprio, é dominar os seus medos e não deixar que os seus medos te paralise, que segue você, que impeça você de caminhar. Mas para que você tenha isso, você precisa de fé. O que é a fé? A fé é como Wi-Fi. Quantos aqui usam Wi-Fi? Quem aqui usa o Wi-Fi? Eu quero perguntar para vocês: vocês conseguem ver o Wi-Fi? Vocês conseguem? Não, por que não? Porque o Wi-Fi é invisível, mas tem o poder de te conectar com o que você precisa, irmão. A fé é como Wi-Fi, ela te conecta com Deus. A fé dá substância às coisas esperadas. A fé é uma certidão de garantia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Tenha fé. Eu vou te dar um exemplo bíblico de uma pessoa de fé. A Bíblia diz que um certo dia uma mulher foi até Jesus. E quando ela chega para clamar a Jesus, porque ela tinha uma filha em casa que estava horrivelmente endemoniada, Jesus olhou para ela e disse: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Eu não estou te pedindo pão, eu estou te pedindo pelo menos o farelo do pão. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse: eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Seja feita contigo conforme o desejo do teu coração. Quando aquela mulher voltou para casa, a filha dela estava liberta da possessão maligna. Sabe por quê? Por causa da fé. E o último, para a gente terminar, o quarto e último: como vencer o medo? Confiando na palavra de Deus, orando, tendo fé. E o quarto e último, com amor. Diga para o irmão: só tem uma forma de vencer o medo: amando. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Coloca lá, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8. Vamos ler. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, 4, verso 18, desculpa. Pode colocar a NVI agora. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. Olha o que diz: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque não tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos completamente o amor. Que amor é esse, irmão? O amor de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ei, olha para mim. Há dois motivos pelos quais nos movemos. Há dois motivos pelos quais nos movimentamos. Um se chama medo
e o outro se chama amor. Mas o medo é um mau conselheiro. Ei, diga para o irmão, não escute o medo. Diga para ele, não escute o medo. Não dê atenção para o medo. É hora de caminharmos rumo à liberdade que o amor de Deus nos dá. Viver com medo destrói sua alegria e sua liberdade. Viver com medo te faz perder as melhores oportunidades. Nós construímos cárceres usando como grades invisíveis o medo. O medo paralisa você. O que você teme tem domínio sobre a sua vida. Aquilo que você tem muito medo domina você. Te leva para lugares que você não quer ir. O medo de multidão te deixa sozinho. Se você tem medo de altura, você vai ficar nos lugares baixos. O que você teme estabelece limite para a sua liberdade. Acessar o seu potencial significa passar por cima dos seus medos. Faça da sua mente um reino, não uma jaula. O medo se baseia numa mentira que você acreditou sobre você mesmo. Sua liberdade está do outro lado da zona do medo. Se clamarmos por amor, se recebermos o amor e amarmos como se nunca tivéssemos sido feridos, iremos avançar, iremos crescer e iremos viver o sobrenatural. Seu futuro está chamando você. O seu nome foi escrito em lugares onde os seus pés ainda não entraram. O maior momento da sua vida é agora. Vença os seus medos e comece a viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Nessa noite eu quero dizer a você, coloca para a gente aí agora, o Salmo de número 112, verso 7. Você precisa parar de dar ouvido às más notícias. Eu quero ler com vocês alguns salmos e a gente vai terminar agora. Salmo 112, 7. Nós vamos ler aqui o Salmo de número 112, 7. Não temerá más notícias. Seu coração, volta lá. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Pode prosseguir. O seu coração está seguro e nada temerá no final. Diga para o irmão, você não pode mais dar ouvido para más notícias. É a Bíblia, irmão, que está dizendo. Se fosse você, quando chegasse em casa, lia todo o Salmo 112. Agora coloca para nós o 46. Salmo 46, verso 2 e 3. Salmo 46, verso 2 e 3, diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Pode prosseguir. Ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nós não temeremos. Sabe por que não temeremos? Porque o verso primeiro diz assim, olha: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós não teremos medos naturais, nós não teremos medos das más notícias. Salmo 108, 12 e 13. Nós não teremos medo de pessoas. Tem pessoas que têm medo das outras pessoas. Nós não teremos medo das pessoas. Olha o que diz a Bíblia: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Pode prosseguir. Com Deus conquistaremos a vitória, Ele pisará os nossos adversários. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que com Deus nós conquistaremos a vitória. Nos ajudará a pisar, ou seja, pisaremos contra o inimigo. E o último, Salmo 27, verso 3, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Por que não terá medo? Por que eu não terei medo? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Diga para o irmão: o Senhor não te deu um espírito de medo. Bota lá no 2 Timóteo 1, 7.
Existem 3 coisas que Deus deu para nós. 3 coisas que Deus nos deu. E eu quero que você afirme isso essa noite, que você tem e você precisa usar. 2 Timóteo 1:7. A Bíblia diz que Deus nos deu 3 coisas. As 3 coisas que Deus deu para nós vencermos o medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, vai, pode ir. Mas nos deu poder. Diga para o irmão, eu tenho poder. Irmão, não fique com medo. Diga, eu tenho poder. Diga, eu tenho amor. Diga, eu tenho amor. E eu tenho equilíbrio. Diga para o irmão, eu tenho equilíbrio. 3 coisas que Deus nos deu: amor, poder e equilíbrio. Diga para o irmão, nós vamos vencer todos os medos, porque nós temos poder. Diga comigo, poder, amor e equilíbrio. Diga para ele, prepare-se. Diga para ele, prepare-se, porque chegou a melhor fase da tua vida. Chegou a melhor estação da tua família. Chegou o melhor momento. Sabe por quê, irmão? Eu estou falando com você aqui essa noite, e eu estou vendo o espírito do medo ir embora. Pessoas que não ficavam sozinhas em casa, pessoas que tinham medo do escuro, medo do diabo, medo das doenças, não terão mais medo, porque terão poder. Diga comigo, poder. 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 Terão amor. Diga comigo, o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus nos envolveu, nos dominou, e agora nós estamos equilibrados para vencer. Diga para o irmão, nós venceremos. Diga para o irmão, nós somos mais do que vencedores. Diga para ele, você é filho, você é herdeiro, você nasceu para vencer, você nasceu para avançar. Deus te deu um espírito de campeão. Você é um vencedor. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, existe a gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar e tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e onde você chegou. Escute! Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: isso aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. John Maxwell disse que se você fizer uma autópsia do sucesso, você encontrará testar, falhar,
aprender, melhorar e começar de novo. Então fique tranquilo. Se você tentou uma vez e deu errado, se falhou, você tem que aprender alguma coisa com o que você errou. Está na hora de você melhorar, está na hora de você recomeçar. Se você tentou e não deu certo, tente outra vez. Se você fez e deu errado, você não pode parar, você não pode ter medo. Você precisa superar o seu medo e tem que avançar. Porque quem cuida de você não dorme. E está te dizendo essa noite, tente outra vez. Tente, lute mais uma vez. Acredite, o Senhor está com você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que isso vai passar. Tem uma pessoa que precisa ouvir mais uma vez. Porque se você tem e cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente ama. Deus mandou te dizer que vai até acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Diga pro irmão, tá passando, irmão. Diga pra ele, já passou, irmão. Fernando, o Senhor viu e tá te dizendo, tá passando. Tá passando, é uma nova fase, tá chegando. Diga pro irmão, tá passando. Elevará xarabacandarabacandarabacandabai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você que está no culto online essa noite, quem cuida de você não dorme. O Senhor está te dizendo, está na hora de você levantar a cabeça, sacudir a poeira e começar a caminhar. Para de se fazer de coitado, para de reclamar, para de murmurar,
Está na hora de avançar. O Senhor está te dizendo que essa fase vai mudar. Está na hora de você viver uma nova história. Está na hora de você experimentar algo novo do Senhor. Por isso essa noite, sinta a presença do Senhor dentro da tua casa agora. Sinta o poder de Deus se manifestando agora. Seja renovado, seja transformado, seja cheio do Espírito Santo